Na concretização, Canottilho chega a falar que a visão de mundo do juiz ou do judiciário, não é do juiz individual, tem que ser levada em conta para se conseguir os resultados claramente indicados na Constituição. É fácil? Claro que não, mas é necessário, não é? E o juiz aqui está criando direito? Sim, está criando direito, mas não está legislando. Ele está cumprindo a Constituição. Essa é que é a discussão mais difícil. Fere a separação de poderes? Acho que não, e a doutrina também considera que não, nesses casos, porque foi o ordenamento jurídico que abriu espaço para o juiz fazer isso. Isso também ocorre no plano da legislação infraconstitucional. Vou ter que acelerar, porque senão fica muito teórico e fica só nisso. As leis hoje também, por vários motivos, elas não são as leis claras e completas do período liberal. Dois grandes motivos. Primeiro, porque os temas hoje, numa sociedade democrática, de massas, pós-industrial, conflituosa, dividida em partidos políticos, alguns mais, outros menos representativos, parlamentos estilhaçados, estou falando em tese, não é? Mas, academicamente, mas que não chega a nenhum resultado nas questões mais relevantes, nas questões mais penosas, porque há uma divisão muito grande na sociedade. E os partidos não conseguem chegar a um resultado necessário. As leis sobre as questões mais difíceis, mais divisórias, que dividem mais a sociedade, não são produzidas. Terceirização. Por que até hoje não se foi editada uma lei de terceirização? Por causa dos interesses e grupos de interesse em conflito. Não se chegou a um consenso. Seja num sentido, seja no outro, não estou entrando no mérito. Não se produziu a lei. E o que aconteceu? O Tribunal Superior do Trabalho teve que tratar do assunto, inicialmente através da súmula 256, que depois foi transformada na súmula 331, e que agora está ainda em discussão gravíssima, agora no plano do Supremo Tribunal Federal. Continua no Judiciário. O problema continua no Judiciário, e não no Poder Legislativo, porque não há lei a respeito do tema. Então, não se trata, data vênia, de ativismo judicial. Nós temos que decidir os casos, e aplicando o direito como um todo. Não há uma lei específica, temos que aplicar o ordenamento jurídico como um todo. Outro exemplo, às vezes uma lei sai, mas com resultados e textos ambíguos, polissêmicos, pouco claros. Eu estou falando, sim, das atividades inerentes, das atividades de telecomunicações, das concessões. É um termo que não diz muita coisa, quer dizer, em si. Ele é um termo ambíguo. Por quê? Porque foi o termo que passou no Congresso. Porque um grupo entendia de uma maneira, outro grupo entendia de outra. E passou. São consensos parciais que produzem leis ambíguas. E que, na verdade, fazem transferir para o Poder Judiciário a definição final, sem o desgaste que o Legislativo sofreria se tivesse optado por um caminho ou por outro. Nos transfere o ônus de decidir. Nós não temos o non-liquid, nós não podemos deixar de decidir. E aí decidimos. Aplicamos o ordenamento jurídico de um modo ou de outro. Daí as divergências naturais. Cada um tem uma visão diferente a respeito do tema, etc. Se é assim, vejam que aqui também o Judiciário tem que completar o sentido da norma legal, da norma infraconstitucional. Ele é obrigado a fazer isso para decidir os casos. Não é culpa nossa. É um papel. Além disso, há determinados temas que não podem ser adequadamente normatizados pelo Poder Legislativo, porque as questões mudam muito rápido, e o legislador, aí, por boas razões, não consegue estabelecer regras muito precisas, claras e delimitadas a respeito de determinados temas, que não dá para prever. E aí ele faz uso das técnicas da produção de normas legais que contêm conceitos vagos ou conceitos jurídicos indeterminados. Então,
esses conceitos vagos e conceitos jurídicos indeterminados são técnicas que o legislador aí corretamente passou a usar para remeter ao Poder Judiciário a possibilidade de decidir adequadamente determinado conflito, seguindo um parâmetro geral que o legislador estabeleceu, mas produzindo resultados adequados. Sem cansá-los, procurando não cansá-los, o Barbosa Moreira, o grande Barbosa Moreira, quando define conceitos jurídicos indeterminados, diz que são palavras ou expressões de sentido impreciso. E ele explica, nem sempre convém, e às vezes é impossível, que a lei delimite com traço de absoluta nitidez o campo de incidência de uma regra jurídica. Isto é, que descreva, em termos pormenorizados ou exaustivos, todas as situações fáticas a que há de ligar-se este ou aquele efeito no mundo jurídico. O legislador, então, recorre ao expediente de fornecer ao julgador simples indicações de ordem genérica, dizendo o bastante para tornar claro o que lhe parece essencial. O legislador não se omite, ele dá um sentido, mas só. E deixando ao aplicador da norma, no momento da sua aplicação, quando lhe couber determinar se o fato singular e concreto da causa com que ele se defronta corresponde ou não àquele conceito jurídico indeterminado, ao mundo abstrato. Então, cabe ao julgador, nesses casos, o papel de preencher claros, de cobrir os espaços em branco. E aí ele completa. A doutrina costuma falar, a propósito, em conceitos jurídicos indeterminados. São tantos, né? Tantos exemplos, e ele cita pessoas de baixa renda, meios de comunicação, a relevância do fundamento da demanda na antecipação de tutela, né? do antigo artigo 461 do CPC passado, dano irreparável ou de difícil reparação, conceito jurídico indeterminado, mas o juiz, no caso concreto, vai aplicá-lo, vai aplicar esse conceito, e assim vai. Abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu, tutela de evidência, conceito jurídico indeterminado. E ainda tem as cláusulas gerais, que são mais amplas ainda, né? As cláusulas gerais são um conceito mais amplo. O conceito vago, ou cláusulas gerais, são expressões linguísticas em que há nelas, aliás, as cláusulas gerais são expressões linguísticas em que há nelas conceitos vagos, e que, além disso, incorporam em si mesmas princípios jurídicos. Elas são apenas um vetor interpretativo de outras normas, elas operam como se normas-princípio fossem. Exemplo, função social da propriedade, o que é isso? São conceitos vagos e são cláusulas gerais. Poder de direção empresarial, que nós aplicamos tanto em vários casos, né? Bem comum. E quem é que completa esses conceitos? O juiz, no caso concreto, nós. Estamos legislando? Não. E sim, academicamente falando, entendam o que eu estou dizendo. Não porque é o legislador que nos mandou fazer isso. De certa forma, delegou-nos essa tarefa. Agora, sim, no sentido de que a doutrina hoje, a jurisprudência hoje, percebem nessa atividade do juiz uma atividade criadora do direito. Complementar, é claro, é o chamado legislador intersticial, que a Teresa Arruda Vanbier usa essa expressão. Nos interstícios, nas lacunas, nos buracos que o legislador nos abre. Seja porque não quis entrar no assunto, seja porque entrou de maneira vaga, ou seja porque, tecnicamente, achou que era melhor realmente só dar o norte geral, através dos conceitos jurídicos indeterminados ou das cláusulas vagas. Mas uma coisa é certa, essa função cria norma jurídica equivalente à lei, nos interstícios, para completar. E, se é assim, é fonte de direito. Sem querer ser teórico, mas lembrem-se do que estudaram a respeito das fontes do direito. Jurisprudência é fonte do direito?
Tradicionalmente, não. Agora é. É, sim, fonte primária do direito. Nos espaços. Se não for nos espaços, aí fere a separação de poderes, é óbvio, evidente. Porque aí está ocupando um espaço que é do legislador. Aí não estou dizendo que vamos fazer isso. Mas naquilo que o sistema nos abre, e não é uma posição agradável, não me agrada, mas é da própria condição da função jurisdicional hoje, temos que completar o sentido da norma para produzir resultados justos, no caso concreto, conformes aos ditames constitucionais. Eu sei que a introdução é longa, mas é preciso compreender bem isso. Se nós produzimos regras de direito para o caso concreto, quem quiser falar de Kelsen, nós produzimos a norma do caso concreto. Na pirâmide normativa, na base da pirâmide, no ápice, a norma fundamental, aquela história toda. Kelsen falava que o ordenamento jurídico era escalonado numa pirâmide e que ia descendo, né? Começava na norma fundamental, depois passava pela Constituição. Cuidado, a norma fundamental não é a Constituição é o segundo escalão. A norma fundamental legitima a Constituição, depois as leis complementares, depois as leis ordinárias, os decretos, e na base da vida social, nós temos, quando não há conflito, as normas contratuais, as normas negociais, as relações privadas, que produzem normas, as normas contratuais, do caso concreto. Quando há litígio, quando há conflito, recorre-se ao judiciário, e o judiciário é que vai produzir a norma do caso concreto, no mesmo plano das normas privadas, das normas em que não há conflito. É isso que o juiz faz. Então, não está legislando. Data venia, é um erro entender-se que fere a separação de poderes. Ele está legislando, só que ele completa essa norma. No positivismo, no código tradicional, ele não precisava completar, agora precisa. Mas ele continua decidindo a norma do caso concreto. Só que tem um problema. É que a decisão do caso concreto influencia os futuros casos. Aí é que começa a complicar, porque se fosse só para aquele caso, mas o direito como um todo, qualquer regra de direito, quando é produzida, ela tem dois efeitos. Ela atribui determinado bem da vida a alguém em detrimento de outrem, mas ela também tem um efeito indutor, um efeito de exemplo para as relações sociais futuras semelhantes, não é? Introdução ao estudo do direito, ou seja, ela produz um efeito na sociedade. As outras pessoas que estiverem naquela mesma situação sabem como é que essa norma vai operar. Então, ela tem um efeito indutor de comportamento futuro. Ela previne litígios, qualquer regra. Regra autônoma ou heterônoma, e a regra produzida pelo judiciário. E aí é que vem o efeito da jurisprudência, o efeito dos precedentes. Antes de entrar nisso, eu quero salientar o seguinte: se a mesma norma jurídica, trabalhista, vamos pegar as normas trabalhistas, se ela produz conflitos, se as partes, empregado e empregador, não chegam a um consenso entre eles, sobre qual o seu conteúdo real, o empregador, em resumo, não cumpre a norma e o empregado acha que ele tem direito a que ela seja cumprida e a receber aquele determinado bem da vida, objeto daquela norma. Ele tem que recorrer ao judiciário, claro. Aí começa o litígio. Vai para um juiz da causa, que não tem uma solução clara nas regras. Ele tem que completar o sentido da norma. O juiz A completa de um jeito, o juiz B completa de outro, o juiz C completa de outro. Qual é a norma aplicável àquela relação jurídica? Ou àquelas milhares de relações jurídicas iguais? O regime capitalista produz relações jurídicas iguais em série. É da natureza das grandes entidades empresariais produzir situações iguais. É a chamada origem comum, daí os interesses e direitos individuais homogêneos. São essencialmente iguais. E aí o direito não cumpre a sua função. Por quê? Cada juiz completa a norma de um jeito. É natural, não é culpa do juiz. Cada juiz tem uma visão de mundo diferente.
tem uma interpretação diferente. Isso é natural e é inevitável até certo ponto. O problema é que o sistema jurídico brasileiro para aqui. E a mesma situação fática, a mesma relação jurídica subjacente a essa situação fática, quando surgem as controvérsias, são solucionadas de maneira absolutamente diferente. Várias soluções diferentes, ou que sejam duas. O que significa isso? Que os atores sociais não sabem como se comportar. Até porque alguns empregadores, vocês dirão, mas a lei é clara, o empregador deveria cumprir, mas tem decisões judiciais que dizem que ele não deve cumprir, que o pedido é improcedente. Qual empregador em sã consciência que, diante da possibilidade de algum juiz dizer que aquele direito não existe, ele vai cumprir? O concorrente vai cumprir? Se o concorrente cumprir e ele não, ele tem um ganho de competitividade, um custo menor. Em outras palavras, o direito em geral e o direito do trabalho não estão cumprindo a sua função de regulação da vida social. Não é culpa do juiz, mas o efeito é produzido pela oscilação da jurisprudência. Então, essa oscilação da jurisprudência multiplica as demandas, sim, infelizmente. Porque também os empregados vão ter o interesse de entrar na justiça. Pode ser que alguns não consigam, mas outros conseguem. Alguns juízes entendem que eles têm direito, outros não. Ou seja, é uma das grandes causas da multiplicação de demandas iguais repetitivas. Não há, então, interesse de ninguém em que essa situação prossiga. O direito comparado mostra que o common law enfrentou essa situação através da regra construída aos poucos, no século XIX, do stare decisis. Stare decisis et non quieta movere, é a expressão toda, eles se resumem. Já está decidido, e não mexa mais com isso. Essa é uma tradução livre. Não mexam mais com isso, já está decidido. Ou seja, a questão já foi decidida, então isso diminui a litigiosidade. É um dos fatores, não é o único, evidentemente, do número menor de causas no common law, mas é um dos fatores. E o que é mais importante, os autores têm salientado muito claramente, Marinoni e outros, é que muitas vezes se ataca a ideia de dar efeito obrigatório ou vinculante ao precedente com a ideia da liberdade de julgamento de cada magistrado, né? O livre convencimento motivado do magistrado, que estava consagrado, não literalmente, mas se lia no artigo 131 do CPC, esse princípio do livre convencimento motivado do magistrado. Lá só fala que o juiz vai apreciar livremente a prova. Literalmente não estava lá, mas todo mundo lia, eu inclusive. Né? Outro dia eu fui reler e falei, mas cadê? Aqui fala de apreciação livre da prova. E podendo aplicar a controvérsia, entendimentos ou questões que não foram alegadas pelas partes. É isso que está dito lá. São dois aspectos. Mas não está dito lá que o juiz é absolutamente livre para decidir do jeito que ele quiser, não. Data vênia. Data vênia. Mas agora não tem nem isso. O 371 do CPC, que é o correspondente, nem fala mais isso. Então, foi tirado. Mas o Marinoni coloca muito bem. Ele fala o seguinte, que o juiz que aplica conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais é muito diferente daquele juiz boca da lei. E ele tem que ser também um juiz mais responsável, porque ele está aplicando diretamente a Constituição, princípios constitucionais, e criando regras jurisprudenciais, é verdade, mas são regras, é fonte do direito. E não tem sentido um juiz criar, para a mesma situação fática e jurídica, uma regra, o outro criar outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Não tem o menor sentido. Em qualquer ordenamento jurídico, isso não tem sentido. O que existe é o poder criativo do poder judiciário, não de cada juiz individualmente considerado. Não pode, não tem sentido. Porque o ordenamento jurídico fica estilhaçado. Teresa Arruda Alvim Vambier fala que, se isso for possível, haverá várias leis para a mesma situação controvertida.
tantos quantos sejam os juízes que decidam diferentemente. Não é isso. Em nenhum ordenamento jurídico assim isso existe. Nem pode existir. Até porque o efeito é a multiplicação das demandas, dos litígios. Qual é a solução que se procurou estabelecer para essa situação, que é indesejável, seja no common law, seja no nosso sistema romano-germânico, civil law, que sempre teve a lei como centro da nossa dogmática jurídica, a lei, a norma legal produzida pelo Poder Legislativo, ou norma constitucional, enquanto que no common law o centro do sistema é a norma produzida pelo judiciário, aplicando princípios e aplicando poucas regras. O judiciário é que cria o direito no common law. É só um esquema, claro, é mais sofisticado, mas, basicamente, seria essa a diferença básica. No civil law também, qual é a solução que se procurou estabelecer para isso? Criar uma estrutura hierarquizada nos tribunais. Essa é a explicação da existência dos tribunais superiores. É só para isso que existem os tribunais superiores. Senão, bastaria o duplo grau de jurisdição. Só existe, não é só no Brasil, não, em toda a Europa continental, as cortes de cassação, só existe corte de cassação na França, na Itália, etc., e depois as cortes constitucionais, num outro patamar, mas, de qualquer maneira, só existem os tribunais de superposição, como se diz, aqueles tribunais que examinam o direito para uniformizar a jurisprudência, para dar um sentido único à mesma norma, à mesma regra em discussão nos litígios. Não pode haver sentidos díspares para a mesma controvérsia, para a mesma norma, para a mesma lide. Não funciona, nenhuma sociedade funciona dessa maneira. Não pode funcionar. Esse é o sentido constitucional dos tribunais superiores todos, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, etc. E os tribunais de justiça no direito... o Tribunal de Justiça não, que é segundo grau, é o STJ mesmo, perdão. É o STJ que faz essa função também no plano do direito estadual, né? E assegura o cumprimento do direito federal nas causas da justiça comum. De qualquer forma, esses tribunais de superposição foram concebidos para isso, mas faltou um elemento. É que, até agora, a sua jurisprudência tinha caráter meramente persuasivo. E os resultados que nós somos testemunhas deles demonstram que esse modelo não funcionou. Simplesmente não funcionou. Não vou aqui me estender a respeito disso. Embora tenha um efeito limitado, de inadmissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, quando eles são interpostos contra a súmula, né, contra a J, tem um efeito, mas o efeito não é o bastante, não foi suficiente para evitar essa litigiosidade exacerbada. Os efeitos das súmulas persuasivas ainda são muito limitados. E aí surge a chamada loteria judiciária. Casos absolutamente iguais, julgados por seções ou turmas ou câmaras do mesmo tribunal, produzem ou têm resultados absolutamente diferentes. Porque caiu na turma A, ou na turma B, ou na turma C, não consegue recorrer mais depois, e pessoas em situação absolutamente igual tiveram resultados diferentes. Uns ganharam, outros perderam. E é um problema grave de isonomia. Há um princípio constitucional de isonomia aqui seriamente ferido. Seja empregado, seja empregador, o empregador teve que pagar para o empregado A, mas não teve que pagar para o empregado B. E o seu concorrente não teve que pagar e ele teve que pagar. E assim vai. Então, tem um problema também de segurança jurídica e de proteção da confiança legítima, que são princípios que agora cada vez mais também têm sido enfatizados no direito comparado e no direito constitucional, sendo considerados, chegando-se a considerá-los como princípios constitucionais implícitos, que não são expressos. Agora o CPC fala em segurança jurídica, fala em confiança legítima quando trata da modulação, mas ainda chega-se a dizer que são princípios constitucionais implícitos. O empregador também tem todo o direito de saber como deve se comportar para conduzir o seu negócio.
se ele não tem uma solução clara do Poder Judiciário, seja para dizer que aquele direito improcede, seja para dizer que ele procede, ele também tem um direito aí afetado, ele tem que se organizar. Até porque os concorrentes dele também vão se comportar de uma maneira A ou B, com maiores ou menores custos comparativos. Então, é muito razoável que essa previsibilidade decorrente das decisões judiciais se concretize. E aí passou-se cada vez mais a produzir ou tentar-se conferir efeitos obrigatórios ou vinculantes às decisões judiciais dos tribunais superiores. A lógica já existia, já existem os tribunais de superposição, os chamados as cortes de cassação. No âmbito infraconstitucional, os tribunais superiores; no âmbito constitucional, o Supremo. Se o Supremo e os tribunais superiores, que examinam a legislação infraconstitucional, decidiram claramente num determinado sentido, não tem sentido que os demais tribunais decidam de maneira diferente, porque isso vai gerar essa situação de instabilidade. E passou-se cada vez mais a se propor a adoção da regra do stare decisis, é o que eu fiz apenas uma referência lá na Common Law, um tribunal situado no topo da hierarquia. Uma vez decidindo, todos os demais tribunais devem, em princípio, e isso nós vamos discutir na interpretação e na aplicação, seguir aquela regra de direito que foi definida pelo Tribunal Superior, ou pelo tribunal situado acima, que tem a função legal e constitucional de decidir essas matérias. Aqui temos que combinar um pouco as coisas. O sistema do Common Law não é o mesmo sistema do nosso sistema romano-germânico. Como eu já disse aqui, a lei ocupa o centro da dogmática, mas a própria lei abre espaço para a função jurisdicional, e é por isso que há uma aproximação na atuação dos juízes do Civil Law e do Common Law. Nesse ponto de aproximação, a nossa situação é muito parecida. Nós fazemos mais ou menos o que os juízes do Common Law fazem, nós completamos o sentido da lei. Agora, a nossa tradição era a tradição portuguesa, dos assentos portugueses. O ministro Aloysio fez uma referência rápida. É mais complicado, mas os assentos eram vinculantes. Os assentos eram obrigatórios, aí por razões medievais, né? Os juízes eram representantes da coroa, e aí não tinha sentido um juiz situado hierarquicamente abaixo descumprir aquilo que os juízes da corte superior, indicada pelo rei, decidissem. Então, era basicamente isso. Isso desapareceu no Brasil Império, desapareceram esses assentos, exceto os pré-julgados trabalhistas, que voltaram no Estado Novo e que continuaram como pré-julgados vinculantes até a década de 70 do século passado. Só em 70 e poucos que o Supremo Tribunal Federal entendeu que eram inconstitucionais, enquanto vinculantes, e foram transformados em súmulas. Por isso que vocês ainda encontram ex-pré-julgado tal. Né? Foram transformados em súmulas persuasivas. No sistema brasileiro de então, o Supremo entendeu que eram inconstitucionais, sim, porque feriam a separação de poderes, mas isso em 1970 e poucos. Vejam como as coisas mudam. Acabei de falar no ministro Aloysio, né, sobre os assentos. Né? E, no Brasil, o controle de constitucionalidade, que é muito importante também, inicialmente era só difuso, nós sabemos. Com a Constituição de 1891, adotou-se expressamente o sistema difuso de controle de constitucionalidade, em que cada juiz da causa pode fazer o controle.